Abra sua Bíblia comigo, sem perca de tempo, no livro dos... Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. É o terceiro culto dessa nossa visita à igreja de Londres. Eu acredito que vou voltar para casa com o sentimento de missão cumprida. Ontem à noite Jesus desceu aqui entre nós. Hoje pela manhã, quem veio foi sacudido pela presença dele. E como o melhor vinho fica sempre para o último dia da festa, quero ver você embriagado hoje à noite aqui. Amém? Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Terminando, eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que tenha alguém que interprete para que a igreja toda receba a edificação. Amém? Feche a Bíblia, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Ficou difícil aí? Aqui é Londres. Excuse me. Aqui ninguém mais mora na Vila Tatu, nem na esquina do Sovaco Sujo, nem no morro do Tatuapé. Aperte a mão do irmão com carinho, até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Cadê os pentecostais dessa reunião de hoje? Oremos. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E entendemos que daqui a alguns momentos esta igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Daqui a alguns momentos, ó Pai, esse ambiente ficará sagrado demais para nós. E oxalá que o nosso corpo seja vencido pelo seu Espírito. Que caia sobre nós aquele terror que eu falei ontem. O terror da sua presença verdadeira. Ao ponto, Senhor, de nós não desejarmos ir para casa nessa noite. Amanhã, Senhor, começa mais uma segunda-feira. Um dia de lutas, um dia de provas, um dia de expectativas. E os seus filhos não podem chegar até o dia de amanhã como estão. Eles precisam ser revestidos de autoridade nessa noite. Eles precisam receber armas pesadas nessa noite. Pai, haverá um reboliço acontecendo em Londres depois deste culto. Esses crentes voltarão para casa como brasas de fogo. E a sua glória será uma realidade. E por isso cerque este ambiente com a sua presença. Expulse os demônios que possam ter vindo tentar atrapalhar a reunião. Manda anjos de fogo estarem conosco nessa noite. Eles comecem a esparramar as brasas de fogo tiradas do seu altar. E se houver alguém batizado com o Espírito Santo, pegue ele já agora, Pai. E aqueles que não são, que se segurem. Porque o céu é o nosso limite nessa noite. E a igreja que é soberana diz amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é muito bom. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Chega de pranto. Fique tranquilo, porque hoje a sua maquiagem não vai ser borrada. Mas eu tenho certeza que o seu rosto vai trincar de tanta felicidade. Porque os seus lábios vão abrir assim, num 10 para as 3, bem grande. Não, melhor. Jesus hoje vai deixar você com um sorriso Colgate. É uma chips de orelha a orelha. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Essa igreja é uma igreja pentecostal. A cotovela, seu irmão, diga, sabe o que é isso, né? E o pregador que está pregando essa noite é talvez um dos mais pentecostais de todos. Então quer me matar do coração hoje eu ficar pregando para você, você me olhar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente.
É eu ficar pregando e você ficar aí com essa boca travada. Segura aí. Boca de aço, língua de ferro e queixo de concreto. Se você quer ficar parado aqui, paralisado, espere até o dia amanhecer, vá para o Museu Madame Tussauds. Aí lá você fica parecendo como quem está vivo, mas a verdade está morto. Aqui nessa noite é lugar só para quem quer sair daqui e agarrar o diabo pelo chifre, esfregar o focinho dele no chão e mostrar para ele que Deus não te trouxe essa terra para ser envergonhado. Um tempo de exaltação chega sobre a vida de vocês. Posso ouvir um amém por isso? Já que esta igreja é uma igreja pentecostal, vamos falar sobre uma das maiores forças que existe entre nós que somos pentecostais. Uma das maiores credenciais que nos difere de todos os outros clãs do cristianismo. A saber que o cristianismo, ele é um tronco, uma grande árvore. E existem vários galhos dessa árvore. Temos o cristianismo ortodoxo, temos o cristianismo católico romano, temos o cristianismo anglicano, temos o cristianismo dos protestantes, temos o cristianismo evangélico, temos o cristianismo pentecostal, temos o cristianismo neopentecostal, temos o cristianismo científico, e faltar-me aqui todo conhecimento para falar tanto cristianismo que existe por aí. O nosso tem uma linha, tem uma essência. Aprendemos com os nossos velhos pais. Fomos ensinados de geração em geração, desde o ano de 1910, lá no Brasil. No dia 6 de janeiro de 1910, em Belém do Pará, uma mulher por nome Celina de Albuquerque saiu de uma igreja batista quase desviada. Pergunte por quê? 2 missionários que estavam no Brasil há alguns anos, que eram suecos, que só sabiam falar sueco e inglês, passaram anos estudando a língua portuguesa, enquanto um trabalhava de manhã, o outro estudava. E à noite, o que estudava ensinava o que trabalhou a falar a língua portuguesa. E num belo culto, um deles manda um bilhetinho para o púlpito dizendo assim: nós já aprendeu a falar a língua portuguesa e nós quer pregar. E o pastor batista todo empolgado, porque eles vinham de uma igreja batista sueca. Mal sabia o pastor que antes de chegar no Brasil, eles fizeram um estágio numa igreja penteca do Jota, pentecostal de Jesus, numa igreja do reteté do Senhor. Uma igreja que o pastor, durante um ano, não pregou na igreja. Ele entrava no culto com uma caixa de sapato na mão. Pergunte para quê? Para enfiar o rosto dentro da caixa de sapato e agachar no pé do púlpito e dizer: Senhor, o único brilho que deve aparecer aqui é a sua presença, é a sua glória. O nome desse pastor era Seymour. E agora, esses 2 batistas tiveram a oportunidade. E quando um deles agarra o microfone, foi mais ou menos assim que ele disse: eu quero dizer para os irmãos que eu agora saber falar língua portuguesa. E eu quero dizer que nosso Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele fala a gente fazer línguas assim, e deu uma rajada de língua estranha. Tumulto na igreja batista. Pergunte por quê? Porque os batistas escutavam isso todo o culto que eles estavam, mas achavam que eles estavam falando em sueco um com o outro. Os belemitas, tudo índio, ouvia aquelas línguas que eles falavam durante o culto, eles achavam que eles estavam se comunicando em outro idioma da terra. Mas quando descobriram que se tratava das línguas estranhas da Bíblia, os 2 foram expulsos. E eu só descobri agora, tem menos de 3 meses, sentei com o pastor Samuel Câmara, que é o presidente da Assembleia de Deus Mãe de Belém do Pará, e ele me disse que há poucos dias atrás, a Igreja Batista da cidade de Belém do Pará marcou um encontro com a Igreja Assembleia de Deus, e os pastores se reuniram, e o pastor Batista pediu perdão de joelhos ao pastor Samuel, dizendo: eu carrego um fardo nos ombros. Os nossos pais na fé batistas expulsaram os 2 missionários assembleianos daqui à base de chute e pontapé. Isso eu não sabia. Eu sabia que eles haviam sido expulsos. Mas o pastor Batista disse: nós carregamos o peso, porque os nossos irmãos foram expulsos da igreja a pontapés, debaixo de palavrões, eles quase foram linchados. E agora nós entendemos que isso é um movimento divino. O pastor Samuel Câmara me disse que marcou um culto na igreja batista, pegou 500 crentes pentecostais e foram para dentro da igreja batista. E fizeram aquele culto e Jesus desceu lá dentro. Aí depois ele trouxe o pastor Batista com 500 batistas para dentro da Assembleia de Deus. E hoje, em Belém do Pará, as igrejas têm comunhão, porque quem reina entre nós é Jesus de Nazaré. Mas antes que isso acontecesse, os 2 expulsos da base de pontapés e pauladas, no culto um tumulto. Uns acreditaram, outros não acreditaram, e sempre tem aqueles que tanto faz como fez.
Pode perceber que quando o pastor está pregando, ele fala, quem acha isso? Aí uns levantam a mão e dizem, quem não acha? Aí outros levantam a mão. Aí tem sempre o grupo que não acha nem acha. Ele não levanta a mão por nada. Parece que a mão está amarrada no meio da cintura. Ou seja, não tem opinião nenhuma. Fica sempre em cima do muro. E essa noite não é noite para alguém ficar em cima do muro. Ou você vai ser quente e sair daqui fervendo, ou você vai sair daqui congelado. Porque morno, meu Jesus vai vomitar pela boca dele. Amém? Se você não gosta de calor, de fervor, se você se incomoda com línguas, com manifestações pentecostais, com coreografias pentecostais, se você acha esquisito alguém ficar em pé, bater o pé no chão, botar a mão na orelha, ficar dando aquele stick assim para a esquerda ou para a direita, é melhor pegar aquela porta, sair, dá tempo de você ir numa dessas igrejas aí, onde o evangelho é mais light, o culto é mais normalzinho, porque nessa noite eu quero ver você sair daqui gritando que só o Senhor é Deus. Amém? Os pentecostais podem dar um grito que me convença que são pentecostais? Desde esse dia em diante, essa mulher chamada Celina Albuquerque não dormia. No culto que isso aconteceu, ela ficou perturbada. E um dia ela dobrou o joelho, por volta da meia-noite, e começou a dizer a Deus, se é verdade que aqueles 2 suecos falaram, eu quero. E ela convidou o Espírito Santo para descer sobre a vida dela. 4 horas da manhã, Celina de Albuquerque, no dia 6 de janeiro de 1910, recebeu a visita do Espírito Santo. Na verdade, não foi só uma visita. Ele foi para o Brasil de mala e cuia. Fincou a bandeira do pentecostalismo lá. E a maior igreja pentecostal do mundo está em solo brasileiro. Cerca de 22 milhões de homens e mulheres, num domingo como esse, estão dentro das suas igrejas agora. E se ainda não foram atingidos, daqui a alguns momentos serão atingidos pela mesma unção que vai descer sobre nós. E só no Brasil, 22 milhões de pessoas, possivelmente, vão falar com Deus num idioma que só Deus entende. Eu queria saber se aqui alguém acredita nisso. Então permita-me aqui explicar o que são essas línguas, por que é que essas línguas existem, por que é que nós recebemos elas, por que é que alguns falam e outros não falam, por que entre nós alguns gostam e outros sentem uma espécie de asco, uma ânsia esquisita. Por que alguns buscam tanto? Por que alguns buscaram tanto? Por que alguns desistiram de buscar? Vamos tentar explicar isso aqui. Na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, Paulo está dando um ensinamento à maior igreja pentecostal fundada desde os primórdios anos da fé de Paulo. Não houve nenhuma igreja como a de Corinto. Não houve em Tessalônica, Colossos, Éfeso, Antioquia. Nenhuma das igrejas formadas por Paulo e nenhuma daquelas fundadas por Pedro e o colégio apostólico, quer seja em Jerusalém, Samaria, Antioquia, Capadócia, Panfilha, enfim, nenhuma das igrejas da Ásia fundadas tinham a característica da igreja de Corinto. E eu orei a Deus perguntando por quê. E o Senhor me disse que Paulo, quando embrenhou por aquela terra e chegou em Corinto para pregar o evangelho, ele era um jovem pentecostal. Não na idade, mas ele era um recém-conhecedor do mover pentecostal. Ele havia passado alguns anos abandonado pela igreja de Jerusalém. E nesse período, ele buscou a Deus longe dos apóstolos. Não havia ninguém para discipular o apóstolo São Paulo. Ninguém teve paciência de pegar o baixinho de 1,5 metro de altura, com a cabeça gigante, calvo. Há quem diga que ele era caolho e manco de uma perna ainda. Pense numa figura enigmática. Era Paulo. Ninguém tinha paciência e talvez faltava coragem. Para mim é o que mais me apetece. Penso que ninguém tinha coragem de dissertar sobre as escrituras com ele. Também pudera. Um homem que aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, estudou na maior universidade do seu tempo. Falar com ele sobre filosofia não era fácil. Olha que Paulo colocou debaixo do braço os estoicos. Ele colocou debaixo do braço os helênicos. Ele colocou debaixo do braço os gregos, que estribavam em cima da sua sabedoria. Paulo foi lá em Atenas, na capital intelectual do mundo antigo, e desafiou todos os filósofos. E os discípulos de Sócrates, Aristóteles e Platão tiveram que se curvar diante daquele nanico, porque sabiam que o que ele falava não era normal. Um dia na igreja de Corinto alguém disse: Paulo, o conhecimento que você traz só pode ser de Gamaliel. E Paulo grita: não, nada do que aqui eu vos falei em sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas tudo que eu vos anunciei foi em demonstração e revelação do poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Imagine você que Paulo, quando plantou a igreja de Corinto, ele havia recém conhecido o dom de línguas, o dom de profetizar, o dom de interpretar línguas. Ele havia recém conhecido o dom de operação de maravilhas, os dons de curar, porque não existe dom de curar, existem dons. A palavra dons no plural é aplicada somente para a cura, porque cada um Jesus cura de um jeito. Um Jesus cura colocando a mão, outro Jesus cura usando a voz. Eu conheço na África um missionário que cura encostando o pé nas pessoas. E quem é que pode dizer, ou criar uma sistemática e falar que Deus só pode fazer de uma maneira? Deus não trabalha com formas, Deus trabalha com formas. E é por isso que Ele vai se mover entre nós aqui nessa noite. Porque Ele tem várias maneiras de operar. Paulo, plantando a igreja de Corinto, criou a igreja de Corinto à sua cara. Aprenda uma coisa e aprenda contando para o seu irmão. Diga assim para ele: toda a igreja é a cara do pastor dela. Se o pastor é bonito, a igreja é bonita. Se o pastor é alegre, a igreja é alegre. Se o pastor é desmazelado, a igreja é desmazelada. Se o pastor é cheio do Espírito Santo, a igreja é cheia do Espírito Santo. Então o nível do termômetro da igreja, eu não culpo a igreja, eu culpo o líder da igreja. Eu culpo aquele que está à frente. Porque o povo é liderado. O povo é simples. Nós conduzimos o povo para onde queremos. Se quisermos nessa noite levar o povo à unção da cura, nós vamos levar. Porque a palavra foi dada a nós, o dom da persuasão bíblica está em nós. Por isso que Jesus se manifesta no culto de acordo com o estado de espírito do pregador. Se o pregador estiver melancólico, o culto será melancólico. Se ele estiver com raiva, Satanás vai sofrer na mão dele. Se ele estiver com fome de Deus, a igreja será saciada naquela noite. Se ele estiver desanimado, a igreja estará desanimada. Então, em nome de Jesus Cristo, aqueles que têm a oportunidade de estarem à frente da igreja, aqueles que sempre dirigem cultos ou que estão na frente de alguma liderança, por favor, não deixe que o grupo perceba as suas fraquezas. Não deixe que o grupo perceba que você não está bem hoje. Quando você não estiver bem, é melhor você ligar para alguém e dizer: você pode assumir o meu lugar hoje? Não passe a sua angústia para o povo, porque senão o povo ficará angustiado também. A não ser, é claro, que seja necessário um grupo de intercessão por você. Mas em cultos como esse, desde a minha infância, quando eu comecei a aprender e dar os meus primeiros passos em teologia, eu tinha um professor na escola de teologia, na Faetel. Ele era um gago, surdo e mudo. E Jesus deixou um probleminha na língua dele só para todo mundo saber que ele já teve defeito. Ele, para falar, era uma angústia. Professor Mauro, a gente chamava ele de Maurinho. Ele começava a dar aula, demorava uns 5 minutos para ele esquentar. Tudo gaguejando, daqui a pouco ele disparava a falar. Aí ele ensinava a gente 1 hora sem respirar direito. Quando terminava, voltava a ser gago de novo. Era engraçado ver ele pregar. Mas eu me lembro que toda reunião ele falava e ensinava a gente o seguinte: aos líderes, não importa qual é o seu estado, dispersa a igreja do culto, fazendo com que a igreja tenha vontade de voltar no dia seguinte. Não interessa o que vocês vão fazer, ele diz: pinte o rosto se for preciso, mas a igreja tem que sair do culto com vontade de quero mais, com vontade de quero voltar no dia seguinte. Nós não podemos perder o nosso povo para novelas. Nós não podemos perder a igreja para uma peça de teatro. Nós não podemos perder o nosso povo para uma noite em um restaurante. Isso aí fica em segundo plano. Crente que se preza e sabe que no culto onde vai tem alimento, ele não troca a presença de Deus por nada. Talvez seja por isso que essa igreja esteja cheia desse jeito, porque ainda existe pão aqui nesse lugar. Amém? Por isso, Paulo então planta a igreja de Corinto. Eu queria que vocês entendessem mais ou menos como era o culto na igreja de Corinto. Vamos ver se eu consigo aqui passar a ideia. Imagine você chegando numa igreja e na porta da igreja um diácono com uma senha numérica, dando na sua mão. E você pegando a senha, indo para o lugar e sentando. E você olhando: meu número é 14, o outro, meu número é 120, o outro, meu número é 812. Pergunte para que a senha? Para você saber que hora que você pode profetizar. Porque todo mundo na igreja era profeta. Todo mundo na igreja era cheio do Espírito Santo. Quer entender mais ou menos? Corinto, estamos em Corinto nesse momento. A minha mente me transporta para Corinto, eu quero que você venha comigo. Você está num culto na igreja de Corinto agora. Olha para o irmão da esquerda. Esse aí tem o dom de profetizar. Olha o da direita. Esse tem o dom de línguas, mas em variedade delas. Olha o que está atrás de você. Esse interpreta a língua estranha.
Olha o que está na frente, bata o ombro dele para ele olhar para você se for preciso. Esse aí cura os enfermos. Estica o olhar para a esquerda, para aquele lado do canto. Aqueles lá operam com sinais e prodígios. Estica do outro lado lá, aqueles lá revelam aquilo que está oculto. Imagine você congregar numa igreja onde os crentes eram tão cheios do Espírito Santo que Paulo tinha dificuldade em cuidar do culto. Meu Deus, é o meu sonho. É o meu sonho, porque numa igreja como essa, o pastor não tem que se esforçar, não tem que suar, não tem que gritar para Deus descer, Deus já está no ambiente. Num culto como esse, o crente que está do lado esquerdo ou direito não tem tempo para ficar mascando chiclete, não tem tempo para ficar mandando mensagem de celular, não tem tempo para pensar na conta que tem que pagar amanhã. Ele sabe que a qualquer momento Deus vai tomar alguém e vai falar com ele e vai levar ele a um nível poderoso. Aqueles que vieram de igrejas neopentecostais vão se escandalizar, mas foi assim que nasceu a nossa fé. Eu participei em cultos lá na minha igrejinha, lá na cidade onde eu moro, que só Jesus para ter piedade da gente. Pense num culto onde os profetas estavam tudo oriçados. Era um pós o outro. E detalhe, divino eram as mensagens que eles falavam. Lembro-me como se fosse hoje, a irmã Dalva, uma mulher do ciclo de oração, uma mulher de muita oração, uma senhora santa. Quando Deus tomava a irmã Dalva em cânticos espirituais, eu vou repetir, cânticos espirituais. Quantos anos, pastor Wesley, que eu não ouço um cântico espiritual? O que é um cântico espiritual, pastor? É o que o pastor Alexandre canta? O que ele canta é espiritual, mas não é no idioma do espírito. São pessoas que levantam a voz e cantam numa língua que ninguém entende. Eu não estou falando da língua inglesa, nem da língua aramaico. É uma língua que não é falada na terra. É uma língua que os santos anjos falam diante do trono do Senhor. E ela com uma voz lírica, não sei se a minha esposa lembra disso. Lembra, amor? Ela com uma voz lírica, ela saía bailando na igreja. E quando ela parava na frente de alguém, dava tremedeira na gente. Dava diarreia na gente. Porque ela só fazia assim com as mãos de olho fechado. Ela sondava as pessoas com o toque da mão. E ela continuava de olho fechado, ia no próximo. Onde ela tocava a mão, a pessoa quase morria de infarto. Eu sempre sabia que ela sempre vinha em mim, que eu era meio rebelde. Tinha vezes que ela entrava pelo lado do banco, eu já ia para frente. Senhor, sou eu, Senhor. Porque ela pegava a gente pelo braço e levava no altar. E nem tinha ninguém que acusasse, ninguém queria saber o que era. A gente sabia que era Deus se importando com a gente. A Bíblia Sagrada diz que quando não há profecias, o povo se corrompe. E eu sei que nós usamos no século 21 a pecha de que a maior profecia é a palavra pregada. E não estamos errados. A palavra pregada é uma profecia. Mas quando o homem que está pregando orou para pregar a palavra pregada? Porque aqui talvez não haja isso, mas no Brasil, as grandes igrejas, as igrejas mais antigas perderam o centro da adoração. O pastor está tão atarefado que a mensagem é feita em 5 minutos. A mensagem é fabricada num forno micro-ondas. Já viu um forno micro-ondas? Aquela comida fast food. Quando ela sai cheirosa, sai bonita, mas quando você começa a comer, ela não tem sabor nenhum. Saudade das comidas antigas, preparadas no fogão a lenha de Jeová. Onde demorava para cozinhar, mas quando a mensagem vinha, vinha daquele jeito. Que a gente saía do culto, podiam oferecer para a gente o maior manjar do mundo. A gente não trocava pela igrejinha no meio do mato, porque a gente sabia que naquele ambiente pequeno, Deus habitava. Nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde, Deus falaria conosco. A fé dos pentecostais era tão tremenda, que a gente saía dos cultos, entrávamos na igreja e ficávamos acreditando que Deus iria levantar alguém para falar conosco. E a gente acreditava. A gente não olhava para a vida do profeta. A gente não olhava para o estilo de vida do profeta. A gente sabia que o nosso Deus, se usou uma jumenta para falar com o profeta, poderia usar qualquer pessoa, em qualquer estado que ela pudesse estar. Há um Deus no céu querendo devolver esses dons para nós. Há um Deus no céu querendo tirar de nós esses cultos que mais parecem shows, onde o homem é aplaudido, onde as luzes da ribalta resplandecem sobre nós. Igreja não é casa de espetáculo. Igreja não é teatro e nem cinema. Igreja é a casa do eterno. Ele tem que ser adorado. Ele tem que ser glorificado. Ele tem que aparecer na reunião. E Deus nos marca uma reunião como essa, não é para dar alguma coisa para nós. É o contrário, é para receber alguma coisa nossa.
Ô pastor, mas o que é que eu posso dar a Deus pela sua salvação? Dê pelo menos um grito de glória. Deus se alimenta da adoração da igreja. Um dia desses, Deus me deu uma revelação acerca da adoração que é tremenda. O Senhor disse para mim: a adoração sai da igreja como barulho e sobe aos céus. Atravessa os céus que existem, intermediários, o céu atmosférico, o céu cósmico, e quando entra no meu céu, na minha presença, o som muda e eu não escuto. E eu tomei um susto. Falei, como é que é, Deus? O Senhor disse para mim: eu não escuto o grito, o louvor e o clamor da minha igreja. Falei, como não? O Senhor disse: eu não escuto. Quando ele atravessa o céu, ele se transforma em cheiro. Eu disse, como é, Senhor? O Senhor disse, exato. O louvor, o grito e a adoração sai da terra como um barulho. Mas se você chegar na lua, você não vai ouvir mais. Se você subir 2, 3, 4 quilômetros aqui para cima, o nosso grito desaparece. O Senhor disse, nesse momento eu transformo ele em essência de cheiro. E eu disse, por quê, Senhor? O Senhor disse, porque se fosse por barulho eu poderia me enganar. Porque tem gente que grita por gritar. Tem gente que grita para não passar vergonha porque o outro do lado está gritando. Tem gente que está gritando aleluia, abrindo a boca de sono, tudo junto, misturado. Ou seja, tem alguns entre nós que não passam de papagaios, que só imitam. Mas tem outros que quando gritam, gritam com a alma. Quando dão glória com o espírito. Aí o Senhor disse para mim, para não ter erro e eu abençoar quem eu não devo, eu determinei a lei. Sai da terra em forma de barulho, mas chega no meu trono em forma de cheiro. Então eu sinto o perfume da adoração. E quando o perfume atinge as minhas narinas, eu, Deus que sirvo, que vocês servem, envio para a terra então a mesma glória que vocês mandaram. Ela sai daqui em forma de essência e explode na igreja em forma de barulho. Porque saiu como barulho, retorna como barulho. Eu queria que nessa noite você tirasse o olhar da terra e fixasse a sua mente no céu. Eu sentei com as minhas filhinhas agora há pouco, no hotel aqui, aproveitei e sentei com duas ali. No final disse que eu quero as duas aqui, que eu quero orar com elas para Jesus, batizá-las com o Espírito Santo. E eu expliquei para elas a importância de ser um pentecostal. Talvez falte isso a nós, ensinarmos aos nossos filhos, as pessoas novas convertidas, por que é que fazemos barulho? Nós não fazemos barulho porque somos loucos. Vou contar um segredo para vocês. Eu não grito porque eu quero. Quando eu assisto um DVD meu, eu passo vergonha. Quando eu vejo as caretas que eu faço, quando eu vejo os golpes que eu dou, os pulos que eu dou, eu sou um homem equilibrado. Eu tenho 37 anos, eu sou um camarada estudado, eu tenho equilíbrio emocional. Por que que eu grito? Eu grito porque eu preciso gritar. Há algo dentro de mim que me faz ficar fervoroso numa reunião como essa. Algo dentro de mim acredita que há uma presença que eu não posso ver, mas eu posso senti-la. Algo dentro de mim me faz dar a ele o que é dele, para ele dar o que é meu. É uma troca, é mútuo, é recíproco. Você manda a glória para cima e ele manda a glória para baixo. Você se cala aqui na terra, ele se cala no céu. Você duvida no culto e ele duvida de você lá em cima. É recíproco. Pastor, Deus é surdo? Não, Deus não é surdo. Mas Deus quer ver se você consegue romper a barreira da timidez. Você tem coragem de prestar atenção só nele, ignorar quem está do seu lado. Pastor, mas eu lutei para trazer meu amigo aqui, meu amigo vai ficar escandalizado. Poder de Deus não escandaliza ninguém. O que escandaliza as pessoas é o mau testemunho que você dá na rua. É você falar que é crente, mas vê uma vida de demônio lá fora. Grito, aplauso e pula aqui dentro, não envergonha. Pelo contrário, ele desperta a curiosidade das pessoas. Deus quer devolver a essência da nossa fé. Amém? Para a igreja de Corinto, Paulo, quando ficou mais velho, voltou lá para explicar e sistematizar e doutrinar a igreja. Pergunte por quê? Todo avivamento gera excessos, mas são excessos que podem ser contornados e controlados quando há um mestre observando. Um avivamento transforma um homem equilibrado em menino. Por quê? É um mel que nós nunca experimentamos. E quando experimentamos, a gente quer se lambuzar com ele.
Por isso que nós falamos do primeiro amor, que ninguém deve perder o primeiro amor. Porque no primeiro amor, se o pastor falar para a gente, suba no telhado da igreja e plante bananeira, porque a sua bênção vai chegar, a gente sobe e arrasta mais gente com a gente ainda. Porque a gente acredita. A nossa fé não é uma fé tacanha, pequena ou medíocre, não. É uma fé pura. Não há malícia. Por isso que o novo crente recebe milagre todo dia. E o velho crente está sempre com a tromba no rosto. Não acredita em mais nada. Envelheceu na fé, enferrujou no espírito. E ele vai querer dizer para mim que ele equilibrou. Não, pastor, que agora eu atingi o nível de varão equilibrado. Equilibra o demônio. Que equilíbrio desgraçado é esse que faz você julgar o pastor, julgar o irmão que está pregando? Nada mais presta para você, ninguém mais presta para você. É porque agora eu li a Bíblia, eu também li a Bíblia mais de 20 vezes. É, mas eu estudei teologia, eu fiz 5 faculdades de teologia e sou mestre em teologia. Recebi há poucos dias atrás o título numa universidade brasileira de doutor em ciências cristãs. Bela porcaria esses títulos. Eu posso aqui dissertar um monte de palavras vazias para vocês. Posso falar sobre várias matérias, de antropologia a sociologia, o que você quiser. Mas ficaria sem fruto. Se no intervalo entre o conhecimento e a glória, eu não saísse de cena e dissesse, se o Espírito Santo ajudar você a triturar o alimento que você está comendo. A unção de Deus é perceptível. O conhecimento você adquire no banco de uma universidade, lendo livros, se dedicando. A unção de Deus, não. A unção de Deus você tem que pagar um preço. Você tem que andar na contramão da avenida. Tem que se importar só com o que ele pensa, não com o que os homens pensam. Tem que buscar ao nível das pessoas chamarem de fanático. Sabe quando é que um crente fica bom? Quando todo mundo diz assim para ele, você está doido. Aí ele chegou no ponto, amadureceu para ser aquilo que Deus quer. Deus é apaixonado por gente doida. Deus é apaixonado por gente maluca e atrevida. Tem algum maluco e atrevido aqui? Então reage, dá um grito nessa noite. Rabagás, tuí, canderei, parássia. O problema é que muitos líderes, com medo do que o avivamento pode provocar, preferem ver as suas igrejas mortas. Preferem deixar o povo daquele jeito, que eles entram no culto frio e saem congelado. As pessoas deviam estar congregando lá na Sibéria, porque no meio do culto também acontece milagre, cai neve em cima da cabeça deles. É sério, tem irmão, olha do seu lado, você vai ver o que eu estou falando. O nariz já começou a coçar, mais 5 minutos perto desse ou dessa aí, você pega um resfriado aqui dentro. De tão gelado que ele é. Ah, pastor, mas isso é uma questão de temperamento. Não tem nada a ver com temperamento. Tem a ver com necessidade. Tem a ver com vontade. Tem a ver com desejo. Tem a ver com você querer mudar a sua história. Tem a ver com você falar assim, eu cansei da vida que eu tinha. Eu quero uma vida diferente. O Espírito Santo pode te levar para um nível, uma profundidade que você nunca antes foi. Ei, deixa eu te dar um conselho. Mergulha nessa noite. Mergulha no rio do Senhor. Mas vai numa profundidade imensa. Suporte a pressão, porque aquele que suporta mais pressão consegue ir mais para baixo ainda. Se mergulha, ele mergulha, vai onde ninguém nunca foi. E a coisa mais linda é que quando você mergulha, o silêncio que vem traz calmaria e uma paz imensa. Quando você está aqui na superfície, é barulho. Você já foi numa piscina aqui? Já foi em piscina aqui? Mar. Lembra da barulheira que é? A muvuca que é? Você já algum dia resolveu mergulhar e sentar no fundo da piscina por alguns segundos? Alguém já fez isso? Você fica com o corpo suspenso. Você não ouve nada lá em cima. Uma quietude. Uma vontade de permanecer ali dentro. Olha Deus dizendo para você, mergulha. Mergulha nessa noite. Mas vem com vontade. Tire os problemas, os receios. Tire o medo. Arranque da sua frente os bloqueios. Vem buscar. Deus tem para dar. Paulo vai explicar à igreja de Corinto, dizendo, gente, calma. Essa é a igreja mais linda. Só que eu preciso doutrinar vocês. E ao doutrinar, Paulo começa a explicar o segredo das línguas.
E o que ele fala aqui é eterno. Ele está dizendo, pois aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Porque só Deus entende. Essas línguas que Paulo está falando aqui não são as línguas de Atos 2. Porque em Atos capítulo 2, quando o fogo do Espírito desceu sobre eles, e línguas repartidas como que de fogo foram vistas sobre a cabeça dos nossos irmãos, a Bíblia diz que haviam homens de diversas nações, 14 nações precisamente, estavam reunidos em Jerusalém, e todos eles diziam um ao outro, pois não são galileus esses homens aí? Como é que nós ouvimos eles falar no nosso próprio idioma? Naquele dia, o Espírito Santo veio sobre os homens, deu a eles o sinal que eram línguas repartidas como que de fogo, línguas ininteligíveis até então. Mas quando a notícia se tornou pública, e a igreja saiu de dentro do cenáculo, e começaram a descer as ruas de Jerusalém, todos os que viram começavam a ouvi-los falar em diversidade de línguas. Ou seja, receberam o batismo com o Espírito Santo, e receberam junto dons de variedade de línguas. A língua que Paulo está falando aqui, é uma língua que homem nenhum entende. Ele está dizendo, tem hora que o crente vai orar e solta a língua dele e ora num idioma que não tem professor de línguas que consiga interpretar. Paulo está dizendo, só há um que entende. É Deus, que está lá no céu. Posso te explicar com uma simplicidade que são línguas? Pastor Alexandre, por favor, corra aqui. Deus está no céu. Eu estou na terra. Quando eu falo em línguas, e você pode até ouvir, mas você não entende nada, é como se eu tivesse chegado no ouvido de Deus e feito isso aqui. Você ouviu o que eu disse aí? Não? Eu vou falar então de novo, ver se você conseguiu. Entendeu o que eu disse? Por quê? O que eu fiz no ouvido dele? Não ouvi? Pode ir lá, vai lá, brasileiro. O que eu falei? O que eu fiz? Eu cochichei um segredo. Segredo, a gente só fala para quem é íntimo da gente. Quando o homem fala em línguas num culto como esse, quando a mulher fala em línguas num culto como esse, você sobe na presença de Deus e cochicha no ouvido dele. Obrigado, pastor. Você perdeu uma chance tão linda agora. Foi lindo ver você aplaudir, mas quando você aplaudiu, esquentou a palma das mãos. Se você tivesse trocado os aplausos por línguas estranhas, você teria falado no ouvido de Deus algo que só você necessita, e você nem sabe. Porque quem ora em línguas, Paulo diz, não fala com homens, fala com Deus. Orar em línguas significa orar em espírito. E vou explicar o que é orar em espírito, porque lá no Brasil tinha um costume antigo. Alguém ia cantar um hino e dizia assim, irmãos, enquanto eu canto, os irmãos ficam orando em espírito. Aí a igreja inteira fazia assim. Isso não é orar com espírito. Isso é orar em silêncio. Orar inteligentemente falando. Paulo diz que aquele que ora em espírito não ora aos homens, ora a Deus. Porque só Deus entende. Nem o que está orando sabe o que está falando. Por quê? Não é o corpo que fala. O que ora em línguas não fala de necessidades do corpo. Não fala de necessidades de carro, de casa, de casamento, de emprego. Quando você fala em línguas, você fala da necessidade do seu espírito, necessidades da sua alma. O diabo fica irado porque ele queria entender. Porque o que sai da sua boca ele pega. Mas quando você fala em línguas, ele tem que arrancar o resto dos cabelos dele. Ele deve estar grudado no chifre dele agora, dizendo, isso eu não sei, então não tem como preparar uma artimanha para derrubá-lo. Eu te desafio a orar em línguas. Ele explica o que são línguas. O homem que fala em línguas, ou a mulher que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Então, ao invés de passar o culto falando em português, passe o culto falando em línguas.
Ah, pastor, mas aí ninguém entende nada. Você não está falando para ninguém do seu lado, você não veio cultuar o irmão do seu lado. Você não veio cultuar o outro, você veio cultuar a Deus. Passe o culto cochichando nos ouvidos de Deus. Oh meu Deus, há quantos anos eu não vejo Jesus levantar alguém falando em línguas? E quando aprover a Deus que todo mundo saiba o que a irmã está orando, Ele pode levantar alguém para interpretar. Interpretar línguas. Eu me lembro de um episódio de alguns anos atrás que foi a coisa mais linda que eu vi na vida. Num outro tempo, num tempo de pureza e santidade, num tempo em que a igreja dependia de Deus. Congresso dos Gideões, 1989. O ginásio era pequeno, mas mesmo sendo pequeno, dava muitas pessoas. 2, 3 mil pessoas dentro do ginásio. Levanta ao mesmo tempo 2 pessoas falando em línguas, uma num canto do ginásio de cá e o outro de lá. E alguém disse, um vai falar em línguas e o outro interpretar, mas não foi isso. As 2 pessoas começaram a falar em línguas juntas, e quando pararam de falar em línguas, falavam em português a mesma coisa. E profetizaram para o ginásio todo ouvir, porque não tinha como colocar microfone na boca delas. As 2 pessoas profetizaram a mesma palavra, sem erro, com o tempo de respiração dado a cada uma delas. Coisas fantásticas, sinais e prodígios, que a igreja acabou perdendo pelo tempo, mas Deus quer resgatar. Essa igreja tem tudo para ser a igreja que vai resgatar isso. Essa igreja tem santidade, essa igreja tem louvor, essa igreja tem determinação, essa igreja tem amor, tem carinho, essa igreja já tem homens e mulheres com fome. Eu quero que nessa noite você saia daqui glutão no espírito. Eu quero que você coma mais do que todo mundo. Eu quero que você receba mais do que todo mundo. Deus está com o céu aberto dizendo, pega, pega o que é seu, pega. Ai, Jesus Cristo. Agora que eu te expliquei a essência dessas línguas, vou te explicar o porquê falamos em línguas. Eu descobri, estudando a Bíblia durante muitos anos, que essas línguas não são apenas sinais, mas sim uma restituição, um resgate. O primeiro homem que pisou no mundo foi Adão. A igreja crê nisso? Quando Deus colocou Adão fincado no Éden para dominar sobre os animais, Deus não era mudo, Deus falava. Deus só começou a falar, a voz dele só foi ouvida quando ele criou os anjos. Porque não fazia sentido Deus conversar, porque não tinha com quem conversar. A divindade santa, ou a trindade, assim conhecida por nós, Pai, Filho e Espírito Santo, não precisavam dialogar. Sendo um, eles conversavam por telepatia. Quando Deus criou os seres inteligentes celestes, ou seja, os anjos, e os separou nas categorias de arcanjo, serafins, querubins, o Senhor então precisou conversar, porque anjos são criatura, como nós. E como são filhos de criação, o Senhor deu a eles um idioma. O idioma dos anjos. E qual é o idioma dos anjos? É o idioma que Deus escolheu para se comunicar com seres espirituais. Foi a primeira vez que Deus abriu a boca para falar, os anjos aprenderam a língua dele. Agora Deus cria o homem no Éden. Vamos lá, vamos subir aqui, isso é teologia alta. No Éden, Deus está olhando para Adão. E Deus conversa com ele. Deus diz para ele, domine, põe nome nos animais, cultive, crie. Adão é filho. Qual é o idioma que Adão aprende a falar? Os antropólogos dizem que os homens que saíram das cavernas, que conversavam através de sussurros e gritos como os animais, porque eles creem só na evolução e não na criação como nós cremos, dizem que o primeiro idioma falado pelo homem foi o sumeriano, lá no oco do bambu, longe de Pachuchu. Era um grunhido, não era uma fala, era um grunhido. Mas o homem é um ser inteligente. Todo ser que tem um espírito é um ser inteligente.
Animais não têm espírito, animais são alma vivente. Por isso, não minta para o seu filho quando o cachorrinho morrer, dizendo que o totó foi para o céu dos cachorrinhos. Não existe céu para cachorrinho, tá? Alma de animal é só para essa vida. Ela nasce e morre aqui. O homem não. O homem tem um espírito eterno. Como o homem tem um espírito eterno, ele recebeu parte daquilo que é divino. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, Deus soprou a inteligência divina. Adão já nasceu falando. Já sabia falar. Vou perguntar à igreja que com certeza sabe, já sabe a resposta. Qual era o idioma de Adão? Se ele não tinha outro ser humano para conversar. Se ele não ia conversar com o macaco na linguagem do macaco, com o boi na linguagem do boi. Ele só conversava com Deus. Ele é filho de Deus. Filho geralmente fala o idioma do pai. Qual era o idioma de Adão? O nosso primeiro pai falava o idioma dos céus. Olha que coisa linda. Só por isso já valeu o culto hoje. Revelação. O homem falava o idioma dos seres espirituais. Deus entrou no Éden gritando: Adão, onde você está? E Adão entendeu o idioma e Adão soltou: eu vi que estava nu e me escondi. Em que idioma? Ele conversava no idioma de Deus. O que aconteceu, pastor, com o tempo? O homem foi ofuscando o brilho da glória de Deus através dos erros. O homem pisou em cima da bondade divina. O homem vomitou em cima dos presentes de Deus. E a ira de Deus foi tão grande que um dia Deus disse: eu vou tirar o meu espírito da terra. Deus arrancou o espírito dele da terra. E Deus leva o homem à angústia interior. E na angústia interior, os homens liderados por um tal de Nimrod, após o dilúvio, constroem uma torre alta chamada Babel. E quando ele estava construindo essa torre bem alta, porque o argumento dele era esse: se Deus destruir a terra com o dilúvio de novo, a gente tem onde se esconder. Mas Deus já havia dito: eu coloco um arco no céu, toda vez que chover demais e o arco aparecer, eu me lembro do que eu prometi, e eu fecho a torneira do céu, não destruo mais a humanidade com água. Mas os homens pensavam que Deus estava mentindo. Isso feriu Deus de novo. Então Deus espera eles construírem a torre. E quando o mundo todo reunido num ambiente só estavam construindo a torre, o Senhor no céu diz ao Filho e ao Espírito Santo: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir no original significa: arranquemos deles o poder de se comunicar conosco. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava banindo o homem. Deus estava expulsando o homem da herança. Deus deserdou o homem em Babel. Quando eles desceram falando cada um um idioma esquisito, porque o idioma primário foi perdido, eles não mais conversavam com Deus. Deus não queria mais falar com a raça humana. Cada um foi para um canto da terra. Até que, diz a Bíblia, porquanto nos dias de Peleg se dividiu a terra. Nos dias em que nasceu um homem chamado Peleg, houve um terremoto, também chamado pela ciência de Pangeia. A Pangeia é a separação da terra em continentes. Se você pegar o Brasil e o continente africano pelo mapa mundo e trouxer, vai ver que é uma peça de quebra-cabeça que se encaixa. A terra era uma crosta única. Foi na separação das línguas e após a separação dos homens, cada um para um canto, que Deus trincou a terra e separou em continentes. E Deus nunca mais falou com o homem. Mas o olhar dele não saía da terra. Deus viu que nem todo mundo é igual a todo mundo. Que tinha homens aqui que eram apaixonados por ele. Não é que ele encontrou em Ur dos Caldeus um tal de Abrão, que mesmo criado na terra da idolatria, procurava um Deus invisível. E não é que Deus de noite fez um teste. Foi no ouvido dele e falou sem aparecer para ele. Deus só disse para ele: levanta-te, sai da sua parentela. Sai sem saber para onde ir, porque eu vou te usar. Ele não questionou, ele não perguntou quem falou com ele. Ele não fez nenhum tipo de pedido. Ele não pediu bússola nem mapa. Ele acordou, a mulher disse: vamos sair daqui. E a mulher: por quê? Deus falou comigo. Eu imagino a mulher falando: qual Deus? Baal, Astarote, Azera, Marduk, qual Deus? Ele dizendo: o Deus dos deuses. E quando ele levantou e saiu sem rumo, imagine você arrumar sua tenda e olhar para não saber para onde ir. Foi assim que ele fez. A nossa chamada foi muito séria. Por isso que Abraão é chamado como pai da fé. Porque ele saiu cegamente. E quando ele saiu cegamente, Deus disse para si mesmo: tem homem que vale a pena apostar nele. De Abraão vem Isaac. De Isaac vem Jacó. De Jacó vem as 12 tribos de Israel.
Das 12 tribos, uma tribo se destaca, a tribo dos levitas. Dos levitas vem a família de Moisés. O irmão de Moisés, Arão, é levantado como o primeiro sacerdote e depois o primeiro sumo sacerdote. E somente um sumo sacerdote, numa tenda da congregação ou futuramente dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, podia falar com Deus. Está começando a entender a devolução, como é que foi? Deus parou de falar com a humanidade, escolheu um só para falar. Era um homem falando por toda a nação. Até o dia que Jesus morreu na cruz. Porque a Bíblia diz que quando ele lá na cruz disse consumado está, o templo, onde Anás e Caifás estavam indo para operar, para apresentar sacrifícios, porque era o dia de entrar atrás do véu do templo, do Santo dos Santos. Quando eles vão chegando perto do véu do templo, que pesava 1 tonelada e precisava de 12 bois para arrastar, de alto a baixo, uma mão invisível pega no véu e faz assim. Rasga o véu em dois. Quando o véu se rasga, eles pensam que vão morrer porque olham a arca lá dentro. Que morrer nada. É Deus dizendo, eu sou maior do que a arca. E naquele momento Deus abre a oportunidade para o homem falar com ele direto. Agora não precisa mais de sumo sacerdote. Deus está devolvendo o que deu para Adão. E quando Jesus está com os discípulos pela última vez, ele diz assim para eles, olha, vocês vão receber um presente. Eu vou para o Pai. E vocês fiquem orando aí. Porque eu vou resgatar uma coisa que pertence ao homem, mas o homem perdeu. E os homens ficam dentro do cenáculo. Entre o dia da ascensão de Cristo e o dia da descida do Espírito Santo, são 10 dias. Quantos dias? Pergunte ao seu irmão, por quê? O que você acha que aconteceu? Por que demorou tanto? Porque quando Jesus chega diante do trono do Pai, com as mãos estendidas, dizendo, essas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos, diante do trono do Pai, ele começa a interceder por nós, dizendo, Pai, vamos devolver para o homem o que é dele. O que é, filho? Vamos devolver o poder deles falar conosco no idioma primário. Vamos deixar o homem contar as necessidades dele para nós em espírito. Vamos dar a eles autoridade e poder. Vamos dar um sinal de que eles são mais do que carne e osso. Vamos mostrar que eles podem operar sinais, prodígios e maravilhas. Foram 10 dias de intercessão. E Deus reticente. Porque o homem ofendeu Deus. Eu imagino o pai falando, mas o Espírito Santo é frágil, é sensível. Ele é santo. E Jesus dizendo para o pai, eu imagino, pai, eu ensinei eles lá. Se pecar contra mim tem perdão. Se pecar contra ti tem perdão também. Mas se ofender o Espírito não tem perdão, nem hoje e nunca mais. Imagino Deus dizendo, eles sabem disso? Sabem. Você garante? Jesus dizendo, garanto. Deus olha para o Espírito Santo e diz, prepara a bagagem. Você vai voltar. Imagina o Espírito Santo emocionado dizendo, eu saí da terra antes do dilúvio. E estou voltando agora. Estavam reunidos no mesmo lugar como estamos aqui. E veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso. E encheu a casa onde estavam assentados. E de repente foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. O batismo com o Espírito Santo não é apenas um sinal. É uma devolução de parte da autoridade que o homem tinha no Éden. Deus devolveu para alguns. Por que não para todos, pastor? Porque nem todos acreditam. Mas os poucos que creem receberam. Agora me dá angústia. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Mais baixinho aí o teclado, amigo. Teve gente aqui que buscou, subiu um monte, desceu um monte, jejuou, gritou, implorou, até receber. Aí recebeu. E aí? Não deu valor. Tem pessoas aqui dentro que para Deus ouvir, ele falar no idioma dele, demora 7 dias na semana. E alguns que vêm ao culto só de 15 em 15 dias, só 15 dias Deus leva para ouvir ele falar alguma coisa com ele no idioma dele.
Isso porque antes a pessoa implorou, pediu e gritou. Por que, pastor, as pessoas perdem? Porque ninguém ensina para que serve. Todos nós falamos, não, vamos falar em línguas porque é lindo ouvir alguém falar em língua estranha. Aí as pessoas não sabem para que serve, e hoje eu estou te ensinando. É melhor você falar em línguas com Deus do que na língua portuguesa, ou na língua inglesa. Porque quando você fala em inglês e português, o diabo entende. Quando você fala em russo, ele entende. Quando você fala no idioma extinto, ele entende. Mas quando você fala na língua de Deus, ele não entende mais. Pastor, mas calma aí, ele já foi anjo. Você disse bem, ele já foi. Não é mais. Ele perdeu o idioma. Ele foi apagado da mente dele os presentes. Quando você fala em línguas, ele sente ira de você. Porque ele diz, eu já falei isso e perdi. Eu te desafio hoje a sair daqui falando em línguas. Andar pelas ruas de Londres falando em línguas. A acordar amanhã de manhã falando em línguas. A tomar banho falando em línguas estranhas. A passar o dia todo orando em línguas. Balbuciando palavras ininteligíveis. A Bíblia diz que o seu entendimento ficará sem fruto. Mas o seu espírito vai orar bem. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Uma música bem triste agora aí, amigo. Que agora vem aquilo que todo mundo espera ouvir. Por que eu não recebo, pastor? Por que eu perdi? Pior é isso. Como é que alguém tem coragem de me dizer que perdeu? Pastor, faz 6 meses que eu não falo em línguas. Faz 1 ano, 10, 20 anos. A última vez que falei em línguas foi na Arca de Noé. A minha pergunta é essa. Como é que alguém perde o idioma? Você está aqui na Inglaterra há quantos anos? Porventura esqueceu a língua portuguesa? A língua máter, a gente não esquece. Desde que a gente pratique. E mesmo se não praticar, quando você encontra alguém, trava na primeira, na segunda, mas depois desembesta a falar e não para mais. Satanás plantou um espírito de engano na sua mente. Ele te fez acreditar que porque você errou e pecou, Deus te tomou o dom. A minha Bíblia diz que Deus dá sem arrependimento. Eu vou repetir. O dom Deus dá sem arrependimento. Sabe a língua estranha que você falou há muitos anos atrás, quando foi batizado? Ela é sua por herança. Ninguém te toma ela. É sua, Deus te deu. As palavras estão aí na sua mente. Quando você não as fala, você invalida o poder do sangue de Jesus. Quando você para de falar em línguas porque você se desviou, ou porque você levou uma vida assim, um assado, e depois vem para a igreja e acha que não recebe mais, você está dizendo, Jesus, o Senhor não tem poder para me perdoar nada. Eu te desafio a dar um tapa na cara do diabo nessa noite. Eu te desafio a você começar a orar em línguas como antes, ao ponto de você se levantar e começar a marchar. Eu quero que o diabo te veja e ele vai gritando, mas você é um pecador. E depois, quando você abrir a boca para falar em português, você diz, mas sou um pecador remido pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário derramado. Pastor, por que eu não recebo o batismo com o Espírito Santo? Eu vou precisar de você, fique por aqui em pezinho. Por que eu não recebo o batismo com o Espírito Santo? Porque você não entendeu para que ele é. Na igreja onde eu fui criado, meu Deus, teve gente que morreu e nunca falou em línguas. Por exemplo, como meu sogro. 40 anos pentecostal e nunca falou em línguas. Por quê? Porque ninguém ensinou ele o que eram as línguas. Tem gente que pensa que para falar em língua estranha tem que jejuar 5 dias. Tem que estar em oração 6 meses. Tem que estar mais santo do que o próprio Cristo. E não é nada disso. É o contrário. Quantas cruzadas eu não preguei no Brasil? E no fim das cruzadas, na minha frente, vem uma prostituta, ou um pederasta, ou um bebum. Alguns fedidos, outros sem roupa. E as lágrimas caindo pelos olhos, daqui a pouco explodem falando em línguas estranhas. E aí eu olho na mesma cruzada, crentes com coque no cabelo, a roupa perfeita, com a cara travada, parecendo que comeu limão. Mas lá está o outro, seminu e alguém, e essas pessoas brutas costumam dizer assim, isso aí é demônio, vai e expulsa. Porque eles pensam que o Espírito Santo é dado para quem é puro e santo.
Quem é puro e santo não precisa dele. Quem precisa de médico é quem está doente. Quem está curado não precisa. O batismo com o Espírito Santo é revestimento. Por gentileza, meu filho, segura meu paletó agora e fica com ele assim, aberto. Levante na minha altura, né? Desdobra aqui, porque o terno é chique. O culto inteiro, o Espírito Santo está assim. Ele só vai revestir aquele que tem frio. Eu tenho culpa que você tem um couro grosso e não sente necessidade? Por acaso eu tenho culpa que você é um santarrão de plantão? Você conhece a Bíblia inteira? Você acha que não precisa da oração nem da ajuda de ninguém? Eu com essa blusa aqui consigo ficar aqui dentro. Saio lá fora, eu viro um pinguim. Eu preciso de revestimento. Revestimento é só para quem é fraco. Se você começar a dizer, eu preciso de ti. Uma vez vestido com a salvação, ele vem e te reveste com poder. Não entendeu ainda? O batismo com o Espírito Santo é para você, rapaz, que é viciado em cigarro, cocaína, em drogas. É para você que é fraco com prostituição. É você que precisa dele. É você que não consegue levar uma vida santa, regrada. É você que precisa dele. Ele quer batizar você hoje. Ele quer te revestir com poder. Mas se você ficar com pena de si mesmo, dizendo assim, eu não mereço, eu não posso, eu não quero, ou eu não tem gente que é melhor do que eu, ele nunca vai te dar. Você não pediu para Deus que você queria força para permanecer? Ele pode te dar hoje. O batismo com o Espírito Santo é um presente. Se é um presente, já foi dado. Se já foi dado, você só tem que pegar. Ah, pastor, mas eu tenho dúvidas. Dúvidas do quê? De que é ele mesmo, pastor. E se for o diabo? O diabo aqui dentro? Ele não é trouxa de ficar aqui. Ele vai onde ele opera. Aqui dentro é outro espírito que opera. O diabo não tem poder para atravessar aquela porta nessa noite. E se ele se manifestar, a gente expulsa ele. Ah, pastor, mas a língua que eu já tive vontade de falar assim, mas a língua que eu vou falar é igualzinha do meu irmão dali ou do outro lado lá. Uai, filho do mesmo pai, fala o mesmo idioma. Não entendeu? Vou repetir. Filhos do mesmo pai falam o mesmo idioma. Ah, pastor, mas não é imitação. Você está doida? Não é imitação, é seu. Ah, pastor, mas eu tenho medo, pastor. Então arranca o medo. Porque ele não é um monstro, ele não é um bicho papão. Ele é seu amigo. Ele quer ser seu companheiro nessa noite. Ele quer te ajudar a carregar a cruz. Crentes que recebem o batismo com o Espírito Santo têm mais sensibilidade para crescerem no ministério. É por isso que em algumas Assembleias de Deus não se consagra um homem e uma mulher se ele não falar em línguas. É claro que toda regra tem exceção. Mas essa era uma marca dos nossos pais na fé. Porque eles sabem que um homem e uma mulher batizados com o Espírito Santo são mais fáceis para ser moldados pelo Espírito. Eu te desafio nessa noite a sair daqui orando em línguas estranhas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem nunca falou em línguas aqui? Levante a mão para ver. Levante sem medo, sem nenhum tipo de constrangimento. Levante bem alto, deixa eu ver. Segura aí. Jesus, bate uma fotografia aí. Abaixa a mão. Desses que levantaram as mãos, quantos já sonharam que estavam falando em línguas? Levante a mão. Tem alguns que já sonharam, eu sei. Pode levantar sem medo. Algumas pessoas, abaixa. Quem desses que levantaram as mãos em um culto, ontem à noite, por exemplo, hoje de manhã, ou no culto da semana passada, ou num congresso desse, sentiu uma alegria anormal? Um desejo, um gozo. Você sabia que ia falar, estava aqui, ou na ponta da língua. Mas na hora de falar, você segurou e diz, não, isso aqui é da carne. Quem? Levante a mão para ver.
Vai, levante, segura a mão para cima, eu quero te ver. Vocês ficam a mão para cima, estão de castigo. Levante a mão e me obedeça. Aqueles que sonharam que estavam falando em línguas estranhas, levante a mão, por favor, de novo. Fique com as mãos levantadas junto com eles. Todos vocês que levantaram as mãos. Só não falem em línguas, porque são medrosos. Como é que você vai sonhar com uma língua que você nunca falou na vida? E você, pior, sabe que língua que é. É capaz de recitar ela aqui agora. Pastor não, Jesus te deu elas. Aquela fervor, aquela alegria, aquela língua que veio aqui não era da carne. É carne com fogo vira churrasco, gente. Era Jesus te dando as línguas. Pastor, mas a minha língua não tem que mexer sozinha. Você está doido? Isso aqui não é terreiro de macumba. É em terreiro de macumba que a língua da pessoa move sozinha. Até a voz da pessoa muda. Quando a pessoa volta, ela fala, nossa, o que aconteceu? Onde estou? O que foi que aconteceu? Porque o diabo domina a mente do homem. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele trabalha com o homem. É parceria. Deus não infringe a lei do livre-arbítrio. Ele te dá se você quiser. Ele te batiza se você buscar. Ele te ensina as línguas se você desejá-las. Vamos embora? Vamos aquecer as turbinas? Vamos lá. Como assim, pastor? O Espírito Santo é como um beija-flor. Só vai em flor aberta. E a flor tem que ter pólen, tem que ter mel. Não adianta ficar com a flor aberta com essa cara de vinagre. Foi batizado num pote de vinagre e é infeliz. Coloca alguma coisa boa nos seus lábios para receber um beijo do Espírito Santo. Aleluia. Glorifique. Mande glória para cima e Ele vai mandar a glória para baixo. Não fique me olhando, porque eu não batizo ninguém. Quem batiza já está aqui. É Ele que está passando aí perto de você agora. Sinta o vento das asas dele agora. Oh, aleluia. Imagine uma mulher numa cozinha com um saco de milho de pipoca. A panela já está quente, o azeite está dentro da panela. O milho é colocado dentro da panela e ela tampa. Daqui a pouco começa o milho a estourar. A igreja é uma panela. O Espírito Santo é o óleo quente. Você é um milho. Você vai pular como milho de pipoca na panela. É claro. Toda regra tem exceção. Tem aquele milho ruim que não estoura de jeito nenhum. Lá no Brasil chama piruá. Ou purunca. É aquele milhinho duro. Quando você está comendo pipoca, aquele gosto, ele quase quebra o seu dente. Ou milho ruim, ou praga. Mas nessa noite, o azeite do Espírito pode fazer até o purunca pular. Mas para isso você tem que desejar. Cadê os crentes que acreditam nisso? Então descruza os braços, para de abrir a boca de sono. Reage nessa noite, crente pentecostal, vem comigo. E o que eu vou te falar agora, não sei se vai te deixar feliz ou constrangido. Essas imagens estão indo para o mundo inteiro. Tem um monte de gente assistindo para ver essa igreja de Londres. É fogo, como todo mundo diz mesmo. Lá em Orlândia agora, minha igreja deve estar ligada lá. Eu pedi para eles colocarem um telão dentro da igreja. Deve ter quase 500 pessoas assistindo esse movimento aqui. E o Deus que está operando aqui vai começar a batizar aqui. Vai começar a batizar aí também. Porque não há distância no mundo espiritual. Cresça. Cresça em Cristo. Reage, pentecostal. Destrava sua boca. Vem adorar a Deus comigo. Você quer? Você deseja? Mão direita para cima. Agarre o ombro do seu irmão. Chacoalha até ele ficar irritado. Irrita ele. Pelo amor de Deus, chacoalha assim. Esse crente está dormindo aí, ó. Esse que está meio vivo, meio morto. Chacoalha com as duas mãos. Diga, acorda. Diga, acorda. Essa é a sua noite. Línguas de fogo hoje. Deus vai queimar você nessa noite.
Incline a sua cabeça. Se porventura tem alguém que é batizado com o Espírito Santo, escute, pegue na mão do irmão de novo, vamos estar em pé, fechando o ensinamento. Há uma distinção entre batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Todo crente que está aqui dentro, está me assistindo pela internet, é batizado no Espírito Santo. Batizado no Espírito significa que você foi imergido nele e você nasceu de novo. Todo crente nascido de novo é cheio do Espírito Santo. Não importa a placa denominacional dele, não importa de onde ele seja, ele é cheio do Espírito Santo. Agora o batismo com o Espírito Santo e com fogo, como Jesus disse, esse é um pouquinho mais intenso. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Para a mulher samaritana que encontrou Jesus agora, ele disse: vai nascer em ti uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. A vida eterna fala de salvação. Todo crente salvo tem a fonte, o Espírito Santo. Agora, no capítulo 7 de João, Jesus encontra os discípulos e diz assim para eles: olha, vocês que me conhecem e andam comigo, se as minhas palavras permanecerem em vós, rios de água viva fluirão do vosso interior. Olhe para mim. Aceitar Jesus é a fonte. Aqui. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo aqui, a fonte vira um rio. Aqui é para salvação. Aqui é para fortalecimento. Aqui você vai até Ele, pedindo perdão e aceitando. Aqui é Ele vindo sobre você, te ungindo e te credenciando para uma época de ouro, jamais sonhada na sua história. Você crê? Primeiro convite da noite. Se porventura tem alguém entre nós que já é batizado com o Espírito Santo, mas há muito tempo não fala em línguas e não conseguiu aí sozinho porque tem um bloqueio, solte as mãos dos irmãos. Vem aqui na frente agora. Você que já falou em línguas uma vez, que falou em línguas estranhas e perdeu o dom, vem aqui à frente. E a igreja vai orando. Ah, pastor, então depois desse eu vou orar com quem não é batizado, aí nós somos batizados, podemos ir embora? É claro que não. Porque para aqueles que são batizados, Deus pode hoje te levar para uma profundidade e nascer um pregador de fogo. Randai sui canterei doromahara. Se alguém puder buscar as minhas duas filhinhas lá, eu agradeço. Peça para buscar as nossas filhas. Tem mais alguém? Só esses vão vir? Vocês que vieram à frente, olhem para mim. Quanto tempo, filha? Mais de um ano. Você? 3 meses. Você? 5 anos. Você? 5 anos também. A senhora? 3 anos. 2 anos. 2 anos. Isso. 3 anos. Você, moça? 7 meses. Chegue mais perto. Chegue mais perto do altar. Olhe para mim. Olhe para mim. Vocês que vieram à frente. Por que perdeu? Eu vou repetir o que eu falei o curso todo. Como é que você perde se foi Deus que deu? Não deixe o diabo roubar. O diabo é um mentiroso. Por pior que tenha acontecido, por pior que tenha sido o problema, o bloqueio, a barreira, ficou para trás. Você está na igreja hoje. Ele está aí, ó, ao seu redor. Cadê o meu paletó?
Fique atrás deles para mim. Vai colocando assim perto deles. É isso aí, ó. Vai, coloca sobre essa irmã. É isso aí que ele está fazendo. Vai de um por um. Não, meu paletó no batismo não é só para a pessoa sentir que é isso que ele quer fazer. Já está aí. Eu te autorizo como profeta do Deus vivo a orar em línguas de novo. Ore. Isso. É isso aí. Isso, Jesus derruba ele. Pronto. É fogo. Cadê? Está faltando você. Cadê você? Seja renovado agora. Fale línguas. Fale línguas, moça. É sua. Jesus te deu. Companheiro, fale línguas. Ei, manter a sua. Volte a falar nas línguas que o Senhor Deus te deu. Ramai que ancorou a suída. Orando caminho, queda. Karen, vem orar com as suas irmãs. Vamos nos esparramando por aqui. Eu sinto o cheiro de batismo com o Espírito Santo aqui. Kathleen Camille, dando glórias a Jesus. Glorifique a Jesus. Glorifique a Jesus. Glorifique a Jesus. Ramai que antrebelessúria. Oh, aleluia. Ravaste andarahai. Você que está aí em casa, busque conosco. Não existe distância no mundo espiritual. Busque conosco. Jesus pode te batizar aí. Aleluia. Olhe para mim, os que vieram à frente. Deixa eu contar uma revelação que Deus me deu aqui agora. Mais lento, mais baixinho o instrumentão. O Senhor me disse aqui, pastor Wesley, que tem alguns aqui que já estão na sua lista. Estão atrasados, já eram para estar. Mas para estar tem que ter. E era para você ter, mas você desistiu. Quanto tempo você não busca? Está em você. Eu não consigo acreditar que a senhora que está chorando tanto vai sair daqui sem falar em línguas. Não acredito, consigo acreditar que você que está aí, coração chacoalhando. Jesus vai te dar. Lembra que eu disse? Não é carne, não é diabo, não é imitação, é Deus na sua vida. O Espírito não domina a sua língua. Olhe para mim. Ele fala aqui. Ele revela aqui. Ele ensina as línguas aqui. E depois que ele dá as línguas aqui, você fala elas aqui. E você vai falar o que ele vai te dar. Você crê? Eu vou precisar de algumas pessoas para ajudar a gente a orar. Mulheres batizadas com o Espírito Santo, homens batizados com o Espírito Santo, obreiros de preferência. Vocês vão vir aqui me ajudar. Deixa eu só te explicar. Você não vai pular em cima da pessoa, você não vai quebrar o pescoço dela.
Você não vai ensinar ela a falar em línguas. Você vai colocar a mão sobre eles daqui a pouco, e não é agora. Porque a imposição das mãos traz a unção do Espírito. Efésios, Paulo pregando aos Efésios, Paulo pregando em Éfeso, em Atos 19, diz assim que ele impôs a mão sobre 12 homens, e todos falaram em línguas estranhas. A unção é transferível. Algumas pessoas vão colocar a mão sobre você, e elas vão prestar atenção na sua oração. Quando alguém começar a falar em línguas, esse que vai estar orando com você vai dizer aqui: pastor, aqui tem um, ó. E o outro, aqui tem outro, pastor. E a igreja toda vai pegar nas mãos uns dos outros aí. Vai, igreja, pegue nas mãos uns dos outros aí atrás. Faça um cinturão. Glória a Deus. Cadê as pessoas que vão me ajudar a orar? Levante as mãos os que vão me ajudar a orar, os que já são batizados com o Espírito Santo. Você que vem à frente foi renovado, você vai me ajudar a orar agora. Olha que coisa linda, tanto tempo sem falar em línguas, agora já vai chegar ajudando. Entendeu, irmã? Essa irmã entendeu? Você agora vai me ajudar a orar pelos outros. Levante as mãos que vão orar por eles. Receba na palma da sua mão a unção do batismo com o Espírito Santo. Onde você colocar as mãos, Jesus vai confirmar. Você que vai sentir a mão no seu ombro, na sua cabeça, vai fechar os olhos e vai dar glórias a Deus. Agora, feche os olhos. Coloque a mão sobre eles, por favor. Coloque a mão sobre eles. Oh, aleluia. Pastor Alexandre, o louvor é com você agora. Pai, caia sobre a B Londres a unção do batismo com o Espírito Santo. Receba em nome de Jesus Cristo as línguas primárias. Xaramacantorobassúria. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva nesse lugar. Vem com Deus. Jesus já começou a batizar aqui. O Senhor Jesus inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor, vem, Senhor. Jesus está batizando adolescente. Tem mais uma pessoa falando em línguas, mais outra. Fala em línguas. Vai chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, vem, 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 vem. Inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva nesse lugar. Meu Deus, vai chover, Senhor Jesus. Ama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor, inundar o meu coração. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover sobre essa igreja, Senhor. Um pouco mais da sua glória. Visita as igrejas, as casas do mundo que estão assistindo pela internet e mostra o seu poder, Jeová. Tu és grande. Aleluia. Toda a igreja levante as duas mãos para o céu. Chacoalhe elas. Eu profetizo sobre essas mãos levantadas uma unção que despedaça o jugo. Um tempo de acabar com as artes do diabo. Onde você colocar a sua mão, abençoado será.
Um tempo de muito fogo sobre esse país. Línguas de fogo esparramadas sobre a Inglaterra. O que eu vou fazer aqui eu nunca fiz antes pela minha família. A igreja estenda as mãos. Meu Deus, essas 4 mulheres merecem muito mais do que eu. Pai, pelas noites solitárias, quando elas me repartiram com a sua igreja pelo mundo, pelo vazio das formaturas de escolas, quando minhas filhas não me viram sentado lá, pelas peças de teatro que eu não pude assistir, caia sobre elas da mesma unção que tu me deste, Pai. Eu não aceito ter essa chamada sozinha. Caia sobre a minha família a mesma unção, em nome de Jesus Cristo. Tarabaxada na suri calabara. para chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu Do Senhor Jesus, inunda o meu coração. Quem pode aplaudir a Jesus, faz. Oh yeah, aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Pastor, eu não recebi. Vou sair triste daqui. Não, não vá. Jesus pode te pegar no corredor da igreja, dentro do carro, amanhã no trabalho. O que importa é que Ele despertou em você o desejo de novo. Quanto tempo que você não buscava? Meu Deus, Nasceu a fome. meu Deus, Vai acontecer por esses dias. meu Deus, meu O Deus. pastor vai continuar incentivando. Tire você um período de oração no seu quarto. Fique sozinho com o Espírito Santo. E Ele vai dar para vocês aquilo que Ele deu a nós. Vale a pena, a presença dEle é tudo. Amém? Tu és tudo, Senhor. Eu vou pedir para abrir um espaço aqui no meio. Tu és tudo, Senhor. Mais baixinho o instrumental. A vida é como se fosse um carro, pastor Wesley. Alguns evangélicos que não têm cultura bíblica diz ao ímpio assim: Deus não está com você. É mentira. Deus está com o muçulmano, Deus está com o espírita, Deus está com o ateu, Deus está com todos os homens de todas as religiões. Por quê, pastor? Porque Deus é criador. Deus seria irresponsável se Ele criasse uma criatura e jogasse ela ao léu. Se o pai que cria um filho abandona é irresponsável, se Deus não estivesse com a raça humana, Deus seria irresponsável. Deus está. Mas o que dá a diferença da vida não é Deus estar, e sim onde Ele está na sua vida. Antes de aceitar Jesus como Salvador, Deus estava na minha vida. Só que o volante estava na minha mão, o acelerador no meu pé. E Jesus estava sentado do lado, no banco do passageiro. Eu rezava, eu orava, eu ia à missa, Ele estava ali do meu lado. Só que toda vez que era para eu brecar, Ele falava: breca. Eu até ouvia Ele pedir, mas eu não brecava, porque na minha vida mando eu. Ele mandava eu virar para a esquerda, eu dizia: não, eu vou para a direita, quem manda na minha vida sou eu. Ele estava no carro, mas eu bati tanto o carro, que ele quase foi para o ferro velho. O dia que me falaram: aceita Jesus como Salvador, me ensinaram. Aceitar Jesus como Salvador é você parar o carro, desligar o motor, sair, dar uma olhadinha no carro, ver como é que ele está. Está um inferno na sua vida, amigo. Veio para esse país em busca de paz e só encontrou guerra, humilhação,
Teve noites que você pensou em se matar. O carro está destruído. Deus está no carro, mas Ele não está no volante do carro. Entregar a vida para Jesus significa você tirar a chave, abrir a porta do passageiro e dizer: dirige para mim. Dirige a minha vida. Eu te dou liberdade. Aí você vai sentar no banco do passageiro e ele vai dirigir. É uma emoção. Tem hora que a gente diz: corre, Jesus, corre, corre. Ele diz: não, aqui eu vou andar devagar. Você vai ser doido. Ali na frente, Ele nos livra de um acidente. Aí você olha para Ele e diz assim: eu sei o que eu estou fazendo. Tem dia que eu quero que Ele vira para a esquerda, Wesley, Ele pega e vira para a direita. Mas é a melhor viagem, porque ela é segura. Se você está em casa e quer entregar sua vida para Jesus, dobre o seu joelho perto, transforma a sala numa igreja. Nós vamos orar. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. A igreja estende as mãos para cá. Incline a cabeça, você que voltou, você que aceitou Jesus. Pai, que culto, que reunião. Visita a gente sempre assim, Senhor. Olha o resultado, Pai. Um monte de gente na frente, trocando de lugar contigo na vida, entregando a chave do carro de volta na sua mão. Dirige a vida deles. Eles nunca vão ser perfeitos, Pai. Mas se o Senhor ajudá-los, eles podem se transformar em grandes guerreiros. Perdoa os pecados. Escreve o nome deles no livro da vida do céu. Os que estão voltando, Pai, só tira aquele apontamento que estava na frente do nome, que eles tinham se afastado. Porque o nome deles não pode ser apagado no livro da vida. Não tem borracha que apague a tinta usada. O nome deles foi escrito com sangue. Pai, em nome de Jesus, perdoa os pecados, quebra as maldições e dá a essas vidas um novo começo.